Voltamos aqui, agora nós corrigimos o caderno de geografia, nós vamos pegar o livro de história na página 26, não, na página 27, meu Deus, a página 24, o lazer de todos. Vamos fazer a leitura para a gente poder fazer nossas atividades, tá bom? Feiras e festas populares, centros culturais e esportivos, parques e praias, cinemas e museus são muitos exemplos de espaços públicos destinados ao lazer em que é possível conviver com pessoas e distrair-se e praticar atividades diversas ou apenas descansar. O período dedicado ao lazer são muito importantes para o desenvolvimento físico e mental, além de promover a criatividade, e é muito legal, né, a gente sair para se divertir. O tempo de lazer e o tempo de trabalho. Há cerca de 250 anos, a divisão entre os momentos dedicados ao lazer e ao trabalho era muito definida que atualmente. Hoje é comum que as atividades sejam divididas pelo tempo do relógio. Os horários e a duração de cada atividade são geralmente controlados. Dedicam-se algumas horas do dia ao estudo ou ao trabalho e outras diversões ou descanso. Essa divisão marcada entre o período de trabalho e do descanso tornou-se mais comum depois da criação das indústrias e de novas formas de trabalho. Aqui vamos botar a nossa realidade da escola. Na escola nós temos um horário para ser cumprido, mas também nós temos um horário de lazer, que é o horário do recreio, onde vocês conversam, vocês brincam, e tem os finais de semana que mesmo assim a gente tem um período para fazer nossa tarefa de casa, em período de prova que a gente estuda, mas depois nós temos um dia para brincar, para conversar com um colega, para visitar a família, não é verdade? Agora vamos para a página 25. Trabalho de lazer no Brasil de outras épocas. Tem uma atividade número 1, depois que nós fazemos nossa leitura, vocês vão fazer sozinhos. No Brasil, há cerca de 130 anos, o trabalho de pessoas escravizadas, que constituíam a maior parte da população, sustentava a economia. No entanto, as formas de lazer da expressão cultural e da religiosidade dessa parte da população eram perseguidas ou proibidas. A população era formada também por trabalhadores livres e alforriados que tinham conseguido resgatar a liberdade. Existiam ainda uma parcela de pessoas ligada à administração, ao comércio e à propriedade de terras, que constituía a elite. As formas de lazer dependiam então da posição social de cada um. Festas e danças e músicas. As formas mais comuns de divertimento eram festas, as danças e as músicas, que reuniam heranças culturais da origem principalmente africana, indígena e europeia. Nesses intervalos de um ritmo de trabalho eram produzidas manifestações culturais e artísticas. O jongo, por exemplo, era uma forma de lazer que hoje é considerada patrimônio imaterial. O jongo foi criado pelos escravizados que trabalhavam em fazendas de café e de cana-de-açúcar na região do Vale do Paraíba. As pessoas reuniam-se em rodas e alguém cantava um ponto, verso, um ritmo próximo ou da fala. Alguns pontos eram cantados por todos, outros eram uma espécie de charada que os jongueiros precisavam decifrar e responder. Hoje o jongo é praticado em cidades, comunidades rurais do sudeste brasileiro. No número 2 é para vocês fazerem num caderno, lembrando que a atividade do caderno precisa ter o nome da escola e a data que vocês estão fazendo a atividade, tá bom? Trabalho de lazer no campo e na cidade. Enquanto o trabalho fornece o que é necessário à vida, como alimentos, abrigos ou vestuário, as atividades de lazer podem ter um fim em si mesma. Ao contrário, alguns familiares ou fazer um passeio objetivo. Ih, meu Deus, a Patrícia se enrolou. As atividades de lazer podem ter um fim em si mesmos. Ao encontrar amigos e familiares ou fazer um passeio, o objetivo pode ser o próprio encontro ou passeio. A relação entre lazer e o trabalho modifica-se conforme a época e o local. No campo e na cidade, as atividades de lazer e trabalho podem ser bastante diferentes. Aqui ele quer dizer que atividades da cidade, que é shopping, cinema, McDonald's, Bob's, é diferente do lazer do campo. Geralmente, as atividades econômicas do campo relacionam-se em cultivo da terra, a criação de animais e o processo desses produtos. Por conta da distância entre as comunidades rurais e das dificuldades de transporte, as formas de lazer no campo são muito valorizadas. Eu, particularmente, prefiro o lazer do campo. Em festas, feiras e bailes, e possível troca de experiências e produtos, contar histórias, cantar e dançar. Isso é muito legal, não é verdade? Tem atividades número
3. Veja em que lancheira de Lucas e ajude a descobrir algumas informações sobre os alimentos preenchendo a tabela conforme o exemplo. Então, vocês vão ver que está na lancheira de Lucas e vão fazer de conforme o tal exemplo na tabela. Vou fazer o exemplo junto com vocês explicando. O produto é o pão. De que material é feito? No caso, que o pão é feito? O pão é feito do trigo. Onde esse material é produzido e processado? Onde é plantado o trigo e aonde é processado o pão? O trigo é cultivado no campo e o pão é processado nas indústrias. Quem trabalha para produzi-lo? Quem planta o trigo são trabalhadores rurais e quem faz o pão é o padeiro, tá bom? Faz essa atividade nessa página, qualquer coisa é só me chamar. Beijo!